Eu penso que já estamos live. Deixa-me só aqui verificar. Penso que já estamos live. Deixa só ver aqui. Isto é uma conversa a dois, portanto, eu não tenho hipótese de ver o que é que se está a ver no Facebook, pois não? Eh, ok, já estamos live. Ok, yeah, já estamos live. Então, deixa-me então começar. Ok, então, muito, muito, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito, muito, muito bem. E conforme eu anunciei ontem, tenho anunciado, nós vamos esta semana fazer uma série de lives falando especificamente do nosso sistema, do nosso parceiro da LifeWave, e vamos entrevistando algumas pessoas que já estão connosco a utilizar o sistema. Muitas delas, inclusivamente, já trabalham tanto comigo ou com o Hugo ou vice-versa já há muitos anos. E realmente é o caso do nosso convidado especialíssimo de hoje, que é o José Almeida, que é um amigo meu já de longa, longa data, em que temos sido parceiros de negócios ao longo destes anos e realmente ele tem muita experiência em não só trabalhar com os sistemas que eu vou desenvolvendo, mas também com sistemas internacionais, desenvolvimento de promover ofertas de afiliados, marketing multinível. E realmente eu gostaria então hoje de vos apresentar o José. Olá, José. Espero que estejas bem, de certeza absoluta que estás. José, vamos começar por falar um pouquinho da tua história, um bocadinho do teu percurso profissional, assim, muito, muito, muito resumidamente. Como é que chegastes até à LifeWave e depois o que é que te entusiasmou, no projeto? E depois vamos falando, ok? Então, José, força aí. Quem é o José Almeida? O José Almeida começa por te agradecer o convite que fizeste para poder partilhar contigo, obviamente, a vivência que tivemos ao longo dos tempos e que estamos a ter, portanto, com este novo sistema e modelo de negócio. E o José Almeida, portanto, tenho 62 anos, resido no Porto, onde estudei e comecei, portanto, a minha atividade profissional cedo. Eh, Portanto, e atualmente, portanto, resido na Maia, sou casado e tenho 62 anos e um filho com 28 anos. O José Almeida tem um percurso algo standard para o comum cidadão português, que é estuda para seres alguém quando fores mais velho. E, portanto, persegui também esse sonho de estudar. Tirei o curso na altura de Engenharia Mecânica, na opção de Gestão Industrial, e comecei, portanto, a minha atividade profissional na área da gestão comercial, com uma componente vincadamente, portanto, técnica, porque tinha, portanto, a preparação em engenharia. Como trabalhei, portanto, em grandes empresas, portanto, nomeadamente multinacionais do setor petrolífero, foi a minha primeira grande, portanto, atividade profissional. Fui gestor da área, portanto, centro do país, numa petrolífera que atualmente é a segunda maior petrolífera dos Estados Unidos, do mundo, eu diria assim, que é a Mobil, que atualmente já não existe em Portugal. Portanto, a partir daí, tive, portanto, atividades também na componente do setor automóvel. Estive como, portanto, representante da marca Volvo em Portugal, responsável pela concessão portanto, de agentes de caminhões, portanto, o que me permitiu uma interligação muito grande e muito forte com a atividade de grandes concessões em termos nacionais, portanto, na componente de marketing do produto e desenvolvimento das redes comerciais. E depois tive outra atividade também muito gratificante, que foi trabalhar diretamente com aquele que eu considero um dos maiores empreendedores do nacionais, portanto, que foi com o engenheiro Belmiro de Azevedo. Tive o privilégio de trabalhar diretamente com ele numa, numa holding privada que ele tinha, aqui num projeto, portanto, uma empresa têxtil na Zona Norte,
em que eu estive lá como gestor, portanto, de um dos negócios, em que foi de facto uma aprendizagem, mas diga-se de passagem que não foi fácil, porque eh, estávamos num período de despedir pessoas para rentabilizar a atividade empresarial. Mas pronto, foi também uma aprendizagem. Depois disso, tive algumas atividades de mais curto prazo, eh, que, pela sua relevância, apenas me trouxeram alguma experiência, mas considero de curto prazo. E, portanto, desempenhei também uma atividade de gestão comercial numa grande empresa nacional que efetivamente já faliu. E estava como responsável de um departamento com produtos e equipamentos para o setor da embalagem. Estive lá 5 anos, muito satisfeito, diria assim, financeiramente, porque era bem tratado, mas não vislumbrava lá, portanto, um grande futuro por causa da componente geracional, que depois se veio a concretizar, portanto, efetivamente, com o encerramento da empresa. Antes que esse encerramento acontecesse, eu persegui o meu sonho, que foi com 40 anos, criar a minha empresa, o meu negócio, de acordo com as minhas responsabilidades pessoais e familiares. E então comecei, eu diria assim, do zero. Abri um escritório e nesse escritório entrei e a partir daí criei uma empresa, era eu o único na empresa, fui comprar um computador, fui informar-me sobre o sistema de faturação, enfim, comecei do zero, literalmente do zero, porque era um sonho que eu perseguia. E de facto foi um sonho em que durante os 3 anos iniciais eu meti tudo o que tinha e o que não tinha naquela empresa, porque arrancar com uma empresa eh, exige muito. Exige muito em termos de persistência e de risco. Portanto, nós temos de fazer investimentos muito grandes para que as coisas comecem a acontecer. Eh, eu tive essa empresa durante 12 anos. Efetivamente foi gratificante porque a gente tem um propósito, portanto, o propósito é fazer crescer a empresa, só que a empresa tinha um problema grave, que era a alavancagem financeira, era feita com crédito bancário. Portanto, eu importava produtos fora de Portugal, vendia-os em Portugal à grande indústria nacional, recebia da grande indústria nacional a 120 dias e tinha de pagar aos meus fornecedores externos a 30 dias com cartas de crédito. Quanto mais Tinha de vendias, tocar, quanto mais vendias, exatamente, mais te entalavas, não era? exatamente. Tinha de se tocar a 2 meses e importava produtos consumíveis para o setor da embalagem, desde o Chile à Coreia aos Estados Unidos. Portanto, eu era o homem bombo da festa. Eu tinha de ir aos eventos internacionais, tinha de negociar com os fornecedores, tinha de fazer as compras, tinha de negociar com a banca, tinha de visitar os principais clientes, porque estou a falar de clientes de grande dimensão, as cimenteiras nacionais, o Banco de Portugal era meu cliente, as papeleiras, portanto, e tinha de dar apoio à equipa de vendas que também tinha. O que é que se passou? Passou-se uma coisa muito simples. É que a empresa era muito bem apoiada pelos bancos, porque precisava dos bancos para continuar a crescer. A empresa estava a crescer a um ritmo impressionante, impressionante, portanto, no sentido de conseguir ser apoiada na componente de crédito pelos bancos, porque de facto o negócio libertava margens e permitia-me pagar a tempo e horas, os vencimentos bancários. Com a crise de 2012 foi tudo muito rápido. Portanto, janeiro de 2012, eh, as coisas começaram a acontecer, ou seja, houve uma paralisia geral da produção nacional, os clientes deixaram de me comprar e deixaram de me pagar a 120 dias, passaram a pagar mais tarde. Não tinham também capital para cumprir as suas Quebrou responsabilidades. completamente o ciclo, não era? Exatamente. Eh, portanto, de janeiro até abril, eu tive também de compreender como é que a banca funcionava.
a banca deixou de funcionar porque também não tinha capital, estava completamente descapitalizada e entrou-me na empresa a pedir que eu lhes pagasse aquilo que já me tinham emprestado. Portanto, foi tudo muito rápido, e eu só tive uma solução. Foi encerrar a empresa porque, entretanto, eu adoeci. Portanto, eu adoeci porque havia muito stress em cima de mim. Na altura estava a fumar 3 maços de tabaco por dia. E quando a gente vê que rapidamente aquela aposta que fez e por a qual muito se esforçou para pagar vencimentos, tanto conquistar novos clientes, eh, tanto ver crescer o seu negócio, de um momento para o outro, porque a realidade é mesmo essa, as coisas acabam. Portanto, e acabaram, para mim, em abril de 2012, com uma grande depressão em cima que me atirou para o buraco, eu diria assim, durante ano e meio. Portanto, eu em ano e meio deixei de procurar o convívio com os amigos porque estava mesmo mal. Pronto, esse foi o grande acontecimento. Depois disso foi outro mundo, outra aprendizagem, em que eu não vislumbrei mais, portanto, apostar em atividades com trabalhadores, ou nem vislumbrei mais ser o trabalhador por conta de outrem. Portanto, quero continuar a ser Desculpa, só aquilo que me faz bem e que me vida, faz, e nem que me gostavas faz de ser feliz. patrão, nem gostavas de ser empregado, não é? Exatamente, porque fui É empregado, exatamente aquilo que estás a falar. e como empregado fui muito bem empregado, em boas oportunidades, também como empregado fui despedido. Portanto, já tenho os dois campos da área. E como um empresário, portanto, fui um empresário de sucesso, mas também fui um empresário que faliu. Portanto, já tive essa vivência. E, portanto, comecei a apostar em áreas de empreendedorismo de forma autónoma. Tive algumas experiências enriquecedoras, portanto, na área do imobiliário, mas houve sempre uma área que muito me fascinou, que foi, de facto, a área dos sistemas digitais, do marketing digital. E também, portanto, acabei por descobrir o network marketing mais tarde, muito mais tarde, como uma área extremamente interessante. Portanto, como é que eu te conheci? Conheci-te através da internet, através de um amigo que me disse, aqui vamos criar aqui um sistema de marketing digital, isto é interessante e tal. Eu conheço o Silvio há muitos anos, ele é muito bom nesta matéria e tal. Eu disse, obviamente eu estava interessado em sistemas de marketing digital. Portanto, a formação de engenharia leva-me um pouco para isso, não é? Os sistemas, a sistematização, a organização. E, e tive o privilégio, portanto, de te conhecer, de falar contigo pela primeira vez num daqueles célebres eventos que tu fazias. Portanto, nomeadamente um evento em Lisboa, em que foi a primeira vez que eu te vi pessoalmente. E Portanto, isso foi há quanto tempo, lembras-te? foi no início do IMS. Do IMS, ok. E quem foi o amigo que te falou? Lembras-te? Foi o Henrique Luz. Henrique Luz, sei muito O bem. Henrique Luz. O Henrique Luz é que me disse: ó Zé, temos aqui uma oportunidade interessante e tal. Eh, o Henrique Luz levou-me por causa do sistema, não foi por causa do negócio em si. Portanto, eu, obviamente, pelo sistema, depois fui descobrir um pouco uma empresa muito forte, na altura, portanto, em termos de network marketing. E foi aí, portanto, que de facto conheci fisicamente, porque as coisas aparecem pela internet hoje em dia. Claro. Aparecem pela internet, mas o presencial, de facto, faz o relacionamento, faz as nossas amizades. Portanto, eu conheço-te Foi há fundamental, 6 anos, foi fundamental tu teres estado num evento presencial Foi fundamental para ti. sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o evento que era uma mistura de marketing digital com a interligação ao negócio, não é? Portanto, também se apresentava do produto, isso é fundamental. Nesta atividade é fundamental. Portanto, eu há 6 anos que tenho este relacionamento contigo. Uhum. Depois, sempre.
sempre tive em ti, pá, uma pessoa fantástica na elaboração daquilo que eu chamo sistemas comunitários. Nunca vi em ti um homem que só preocupado em ter o seu sistema e captar as suas leads e fazer os seus negócios. Não. Sempre vi em ti alguém que sabe como se faz e faz conforme tem que ser feito, dura o tempo que demorar. E às vezes, obviamente, as coisas demoram mais tempo do que a gente gostava que Claro, elas fossem. mais Mas era é, maravilhoso, não era? a vida é assim. Quer dizer, eu também estive 3 anos para arrancar com uma empresa, não é? Para ela começar a dar dinheiro, e nesses 3 anos eu não tive vencimento. Eu não tive vencimento. Portanto, aqui se vê um pouco também as dificuldades que há quando se arranca com uma empresa, com um sistema. Essencialmente porque o teu sistema não é pago. E as pessoas às vezes não compreendem que tu fazes isso porque as pessoas têm uma coisa que é o negócio. E, obviamente, não pagam os teus sistemas, porque o teu sistema pá, é de um valor incalculável, não é? Portanto, e tu disponibilizas esses sistemas às pessoas que, obviamente, querem ser ajudadas através de um sistema, pá, de alavancagem. Portanto, que de uma forma muito simples as pessoas podem fazer crescer o seu negócio. É óbvio que nós, ao fazermos crescer o nosso negócio, tu ficas muito mais satisfeito, mas eh, dás o litro, eu diria assim. Portanto, eu admiro-te nessa tua componente. Eh, Ao longo destes 6 anos, estive contigo em vários projetos, não estive noutros, porque às vezes não há um momento para uns, não há um momento para outros, não há motivação para uns, não há motivação para outros, mas, portanto, tem sido essa a minha vivência contigo ao longo do tempo. eh, eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, pois já vamos falar um bocadinho do sistema e agradeço realmente as tuas palavras. No fundo, a filosofia em que nós temos um parceiro e esse parceiro tem uma oferta, tem um produto que realmente fornece, além do produto, toda a logística e, e depois a forma de nós podermos ganhar dinheiro com uma rede de distribuição que nós façamos, permite-me a mim investir à frente para criar o sistema, para que o sistema seja o mais poderoso possível para alavancar o negócio prioritário e o negócio principal, que é esse fornecedor, de maneira que quanto mais as pessoas tiverem sucesso, maior o negócio de todos cresce e há aqui uma relação de ganho-ganho. E depois eu investindo o meu tempo, o meu esforço, a minha dedicação, não só eu, agora nós não podemos dizer eu, tu tens sido uma das pessoas que nos tem acompanhado ao longo dos anos, tens a tua experiência, tens o teu know-how e o teu feedback que tu fazes o favor de dar todos os dias, e as tuas ideias também ajudam depois a afinar e a melhorar, tal e qual como tu, o Hugo, e outras pessoas que nos vão, que estão connosco e que, no fundo, entre nós todos, claro que eu tenho um bocado mais a mão na massa técnica, mas acaba sempre por ser uma colaboração entre todos nós, porque todos nós também queremos que o sistema esteja o mais afinado possível, queremos que o sistema seja o mais produtivo possível no mais curto espaço de tempo. Porquê? Porque o nosso fornecedor tem uma estrutura de comissionamento que nos permite a nós poder fazer isso, não é? Porque a esmagadora maioria do marketing digital que existe no mercado tem uma filosofia diferente, que é, no fundo, ensinam alguma coisa, a pessoa pega nesses conhecimentos, nesses ensinamentos e depois vai aplicar naquilo que ela entender, não é? Normalmente é isso que acontece no marketing digital, sempre foi assim. Eu fui talvez das primeiras pessoas em Portugal, não fui a primeira, mas fui das primeiras pessoas em Portugal a começar a falar de marketing digital em 2000, em volta de 2000, portanto, em que o marketing digital era simplesmente uma miragem, não existia nos Estados Unidos, nem no Brasil ainda tinha sequer começado. Hoje o Brasil está muito mais adiantado do que nós em termos de marketing digital.
mas eu sempre, como construí os sistemas para um negócio principal, uma oferta principal, então a minha filosofia sempre foi as pessoas aprenderem, mas na prática. Ou seja, em fornecer tudo aquilo que as peças encaixarem todas, porque se eu queria fazer uma coisa para mim e para se encaixar para mim no meu negócio, e se o fornecedor, porque há sistemas de afiliados em que tu ganhas uma comissão, como não tens outros níveis, então tu fazes uma venda direta, tens a comissão e, portanto, os estares a ensinar outros afiliados, no fundo, eles estão-te a criar concorrência, não é? Porque, no fundo, tu só ganhas das tuas vendas diretas. Essas pessoas que depois entram e depois acabam por se interessar também em divulgar o produto, como eu não tenho uma comissão dessas pessoas, então, no fundo, acabei por fazer um cliente, mas ao mesmo tempo um concorrente. Quando nós estamos a vender uma oferta que, em termos de comissionamento, é só a venda direta, não é? Pronto. Então, por isso é que eu escolho sempre um parceiro em que me permita criar uma organização em marketing de rede em que há comissões de vários níveis e dessa forma as pessoas não são meus concorrentes, antes pelo contrário, há um estímulo muito forte em que essas pessoas tenham sucesso. Então há aqui uma relação de ganho-ganho. E é por isso que nós fazemos o esforço de criar todo este sistema, porque sabemos que quanto mais poder essa pessoa tiver em alavancar o mais rapidamente o seu negócio e ter sucesso, mais sucesso tem para nós. E essa fórmula eu tenho seguido-a desde. Aliás, comecei com o marketing de rede há 32 anos atrás, e quando começou a surgir a internet, então eu comecei a ver o poder para juntar as duas coisas, não é? Mas eu queria voltar um bocadinho atrás, nós já vamos falar um bocadinho mais disto do sistema, que é realmente. Eu passei exatamente pela mesma situação do que tu. Antes de 2000, eu fiz ali um interregno em termos do marketing multinível e criei uma empresa com 14 empregados de informática e, portanto, passei exatamente pelo mesmo processo do que tu, similar. E realmente hoje ser empresário tem que ser um herói, tem que realmente ter uma capacidade de resistência, de persistência de todos os dias resolver milhares de problemas e de se focar nos problemas que realmente chega a um ponto que acontece isso, que é a nossa saúde não aguenta a pressão, não aguenta o stress, que é absolutamente gigantesco. E quando eu voltei à indústria, uh, uma das coisas que eu defini para mim foi exatamente o mesmo raciocínio do que tu, que é eu não quero trabalhar por conta de outra. Isso é ponto assente. Quero trabalhar para mim, mas não quero ter o stress gigantesco dos negócios tradicionais, do risco de voltar outra vez tudo a fazer tudo, né? É uma vida tão estressante que pá, uma pessoa dá quase em doido. Então eu queria trabalhar para mim, mas queria uma coisa que me permitisse trabalhar profundamente, porque nada cai do céu de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo conseguir ter uma alavancagem em que quanto maior o negócio for, mais liberdade ele nos dá. Ou seja, que nós podemos ter liberdade. Eu hoje, uh, eu hoje não, há muitos e muitos e muitos anos que eu consegui ter essa liberdade de tempo, consegui ter liberdade financeira também. Logicamente que os negócios vão a altos e baixos, como em qualquer atividade, como é óbvio, não é? Mas eu não trocava o estilo de vida que eu tenho hoje por nenhum negócio tradicional, mesmo que esse negócio tradicional me desse 10 ou 20 ou 100 vezes mais. Porque Sim, normalmente, não é? Implica um stress gigantesco, não é? e, uma, e o facto de a gente também estar só. Nós estamos sós no negócio tradicional. Portanto, o facto de estar só também foi algo que eu descobri no network marketing mais tarde. É que no network marketing nós nunca estamos sós. Só estamos sós se não quisermos ser ajudados. Porque aqui as pessoas, portanto, têm a predisposição e a vontade de ajudar quem pede ajuda. E numa empresa em que tu estás só, ao comando do barco, não tens com quem partilhar. Portanto, a não ser com a família,
que, pronto, às vezes não te dá o know-how para suportares a gestão de uma empresa e tens de tirar cursos de pós-graduação em determinadas áreas ao longo do percurso, em num tempo que não tens, tens de gerir o teu tempo, porque as solicitações são muitas e a carga é muito grande. E tu acabas por te sentir também só. Um empreendedor, acima de tudo, é uma pessoa muito, muito solitária. Yeah. Eu dava para mim a ter que pensar o que é que eu vou fazer a seguir, e é muito frustrante porque tu não tens onde procurar. Não tens onde procurar respostas, e mesmo que tu tenhas essas respostas, nunca podes confiar 100% nessas respostas. Hoje existem masterminds, ainda ontem falámos disso, hoje existem masterminds e coisas assim do género que custam fortunas, mas as pessoas ou seja, podem dar a experiência deles, mas no fundo não estão lá todos os dias connosco, né? No terreno, não sabem a especificidade dos nossos negócios, etc. Claro que há coisas que nós temos estruturado de uma maneira, etc. Mas realmente é isso, quando chega a hora de decidir coisas, e às vezes uma decisão mal feita representa anos de vida para trás, que para recuperar em termos financeiros é muito complicado, não é? E, e realmente, quando eu vi este modelo de negócios, apaixonei-me realmente muito por este modelo de negócios, precisamente por isso que trabalhamos equipa. Ou seja, uh, se eu te der maus conselhos, e se tu és meu downline, ou seja, se tu estás na minha organização descendente, se eu te der maus conselhos e tu fracassares no negócio, é mau para ti e é mau para mim. Não é? Então, uh, uh, às vezes, as pessoas que estão acima, às vezes até ou seja, têm mais energia para nos ajudar e quase que nos rebocam, quase que nos empurram, quase que nos puxam, propriamente do que nós, não Sim, é? sim, sim, sim. Não é? Pronto, a gente com os anos que já tem, com a experiência que já temos, a gente também tem bem a percepção de quem nos quer ajudar portanto, quem é que nós quem é que nós devemos ouvir? Porque, pronto, muita gente quer ajudar, mas nós é que também temos de decidir quem é que queremos ouvir. Pronto, eu decidi, a certa altura, ouvir-te a ti. eh, Tanto nos negócios por onde passei. E depois pode até certa altura desviei-me de alguns negócios porque o negócio não era aquilo que eu procurava, por razões várias, mas sempre mantive um diálogo muito, muito aberto e franco contigo e é isso que nos une. Claro. Eh, Como é que eu vim aqui parar? A esta entrevista. Estava de férias em agosto, aliás, em finais de junho, em finais de julho, estava de férias com a minha esposa na Roménia e comecei a olhar para o telemóvel e a ver uns vídeos teus, muito entusiasmado com os adesivos. Achei aquilo um bocado estranho. Pá, o Silvio, um homem dos sistemas, sempre conheci pelos sistemas, agora a falar de adesivos. E achei muito mais estranho porque um ano e meio antes me tinham falado daqueles adesivos. Eu disse, o que é que se Claro. passa? O que é que se passa? Este homem dos sistemas agora anda entusiasmado com os adesivos. E ainda por cima, tu na altura estavas a disponibilizar algo que para mim não era normal, que era uma postagem no teu Facebook com 12 vídeos colocados no YouTube com um link para o teu contacto no WhatsApp. E eu olhei para aquilo e disse, "Epá, o Silvio geralmente entra nos negócios e tem as coisas todas bem estruturadas, ele só divulga, só dá um link para a pessoa se registar e para compreender o negócio e para utilizar o sistema dele. Este homem não deve estar bom da cabeça. Agora, todo entusiasmado aqui com os pensos. O termo foi este mesmo, com os pensos. Deixa estar que eu, quando regressar, vou procurar inteirar-me da situação. Epá, e quando regressei, perguntei que história era aquela, a quem me tinha apresentado o negócio, repara, o negócio dos pensos, um ano e meio antes.
Antes, então havia a compreender que aquilo não era bem um negócio. Segundo me diziam, não era um negócio. Era algo que as pessoas compravam porque gostavam e tinham o benefício do produto. E na altura eu procurei perceber, portanto, como é que nós estávamos em termos de organização e, de facto, esse amigo, portanto, estava connosco na mesma equipa e tive o privilégio de te voltar a ver através da internet. Portanto, tu explicaste-me que, de facto, aquilo era algo completamente, pá, também te tinha apanhado de surpresa, que o produto era fantástico e que nem sistema estavas a pensar em fazer, porque já havia qualquer coisa que estava feita, que a gente podia utilizar, porque os testemunhos eram mais que muitos e que nem sistema estavas a pensar em fazer. E na altura, vocês convidaram para ir à Figueira da Foz. Lá está. Eu vou à Figueira da Foz no dia 17 de agosto. Pá, e de facto, alguma coisa se passava. Portanto, era o produto. Não era o negócio, não era o sistema que me trouxe para aqui. Portanto, foi o produto. Vês que o produto realmente era um produto. Exatamente, porque pá, tantos testemunhos e ver aquelas pessoas em cima do palco comoveu-me. Portanto, e eu entrei pelo produto. Portanto, eu diria assim, apaixonei-me pelo produto e pelos testemunhos do produto. E o facto de tu me teres dito na altura que não estavas a pensar em sistema nenhum, pá, para mim não era um problema nenhum, percebes? Porque para mim era o produto. Eu não pensei no negócio. Porque quando me apresentaram isto como um negócio, não era o momento. Pá, e porque negócios havia muitos e muito menos falarem-me de um negócio de pensos. Portanto, quando eu vi de facto o que é que estava em causa, que era o produto, no dia seguinte fiz a minha primeira encomenda. E, pá, portanto, comecei assim. Comecei por ir a um evento, apaixonei-me pelo produto e fazer a minha primeira encomenda de um pedido para mim. Depois comecei a perceber que tu também não eras um homem que ficasse satisfeito com aquela dispersão que a gente estava a ter de testemunhos para um lado, testemunhos para o outro, e quando me deste a informação de que te estavas a juntar ao Hugo para criarem um sistema, eu aí só tive que agradecer a Deus, diria assim, porque as coisas estão a acontecer e pá, de uma forma muito bonita, eu diria assim. Porque os sistemas demoram o seu tempo a implementar e eu considero que só temos um sistema quando temos um funil para começar a dar a uma pessoa, para aquela pessoa ver através de um link como funciona o negócio todo, vir para a nossa comunidade. Portanto, nós, na realidade, só temos um sistema a funcionar. Eu até apontei aqui de lado, no dia 5 de setembro. No dia 5 de setembro, eu recebi um link para poder registrar pessoas no nosso sistema e nesse mesmo dia meti lá 6 pessoas no nosso sistema. Portanto, ainda não fez 2 meses. Pá, e em 2 meses tanta coisa se fez. Tanta coisa se fez. E eu, de facto, tenho que, epá, reconhecer aqui que ter-te a ti como um especialista nesta componente de construção de sistemas e com uma experiência, pá, super, super relevante no marketing de rede e ter também o Hugo com a experiência que ele nos tem demonstrado na criação do chamado lead generation, tanto na obtenção de contactos e também com os conhecimentos de marketing de rede que ele tem, pá, é uma mais-valia impressionante para a comunidade que nós estamos a criar aqui dentro do LWS. Porque não é só o produto. Eu também fui confrontado ali na Figueira da Foz com uma comunidade que
uma comunidade, epá, fantástica, fora do, quer dizer, fora do normal, porque eu começo a observar que nós temos na comunidade da Lifeway em Portugal pessoas que, pá, altamente bem preparadas para nos darem apoio e formação em desenvolvimento pessoal, na área na área do comunicacional, na área da saúde, portanto, excelentes técnicos de saúde. Portanto, temos aqui uma comunidade, pá, à volta de um produto fora da caixa, uma empresa fantástica, porque pá, os projetos são completamente disruptivos. E, obviamente, agora temos aqui a criação deste sistema, que é o LWS, epá, que eu tenho muita experiência, portanto, conforme sabes, na componente na componente de plataformas internacionais, portanto, tenho utilizado quase todas, eu tenho utilizado quase todas, portanto, obviamente gosto muito de dar o meu contributo e ver como é que as coisas se faz, mas na componente do desenvolvimento de uma ferramenta para toda uma comunidade, isso aí, tu és o mestre. E o que se tem feito, de facto, é possibilitar, com a ferramenta que nós temos agora, pá, uma entrada de uma pessoa que não perceba nada, nem precisa de perceber muito de internet, eh, consegue configurar umas coisas básicas no nosso sistema, começar a trazer pessoas para o sistema. Não é para o sistema, é para o negócio. Porque num passo a passo muito simples, portanto, o sistema acaba por a apoiar de uma forma, pá, incrível. Portanto, com as três maneiras que nós temos de geração de contactos, portanto, o contactar os amigos, o contactar, portanto, arranjar leads através das redes sociais. E a terceira forma, que para mim foi algo que eu nunca encontrei no outro lado qualquer, que é uma geração de leads sem cooperativa. Portanto, eu já perdi muito tempo, e diga-se de passagem, dinheiro a fazerem anúncios de Facebook, pá, porque não é fácil. É preciso muitos testes, é preciso muito conhecimento e as coisas nem sempre batem certo. E aqui não. Aqui, portanto, eu limito-me a fazer aquilo que a gente faz também de forma individual, que é comprar os contactos, pá, e os contactos são dados de mão beijada. Portanto, não preciso de me preocupar com bloqueios do Facebook. Portanto, eu diria que temos preparada aqui uma ferramenta para toda a gente. Eh, as pessoas têm é que querer, portanto, e compreenderem que, de facto, pá, ferramentas destas têm um valor incalculável e que, portanto, estamos a fazer isto também em prol da comunidade que estamos agora aqui a criar. Às vezes as Eh, pessoas pensam, eu às vezes tenho a sensação que falo demais, não? não, não, continua, continua, porque as pessoas, as pessoas não querem, ou seja, esta entrevista não é para as pessoas ouvirem a minha, Eu não é, pensei que era pergunta-resposta. não é para verem a minha, porque já ouviram, é para ouvirem pessoas novas a falar das como é que elas interpretam as coisas, estás a perceber? Ah, ah, as pessoas às vezes não dão o valor porque não percebem, porque nunca precisaram, Ah, nunca, e muitas nunca fizeram marketing de rede. Agora, uma pessoa que tenha, por exemplo, feito marketing de rede, ou um negócio qualquer tradicional, porque tenho a certeza absoluta que tu, no teu negócio, uma das coisas, prioridades máximas para ti era ter clientes. pá, tinha clientes e tinha de comprar o meu software, tinha de comprar o meu PHC, tinha de pagar aos técnicos da informática que fossem lá dar informação às assistentes comerciais, tinha de implementar os meus CRMs para controlar onde é que estava o dinheiro, em que clientes é que estava em atraso, quer dizer, toda essa envolvência, pá, eu sei o que é. Obviamente tive de a pagar do meu bolso, da empresa que eu representava, não é? E Muito caros. depois de ter encerrado a empresa, portanto, comecei a ter uma outra área de conhecimento, que é, de facto, as plataformas que estão disponíveis para nós fazermos marketing digital. Pá, e sei, sei o quanto custa cada uma delas, e tu entras lá e não tens nenhum negócio. Tu tens bola, tens zero, Tens que confiar aquilo tudo que é para ti. tens zero lá.
adaptares aquilo a um negócio teu e a Exatamente, coisas jogarem umas com as outras. Normalmente, exatamente, umas exatamente. com as outras facilmente. É. E pronto, o procurar um negócio é uma arte também. E uma sorte. E eu acho que nós fomos bafejados por essa sorte, sabes? É, Porque eu também procurei, 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 e quando tu sentes a paixão logo pelo produto e as coisas começam a acontecer contigo, porque eu comecei a consumir o produto e de facto aquilo que senti foi necessidade de dormir muito menos, durmo muito menos e acordo menos cansado, sinto muito mais energia, sinto mais foco. Pá, quer dizer, eu sinto que até o meu ânimo, não sei se é por inerência do produto ou também do negócio, que agora quero começar a desenvolver, mas até o meu ânimo melhorou. Portanto, a minha disposição melhorou, claramente. Portanto, isso são os benefícios imediatos que eu posso transmitir relativamente ao produto. Obviamente, quando as coisas são boas para nós, também são boas para os nossos familiares e para os nossos amigos. E eu tive logo, pronto, uma preocupação de divulgar o produto por aqueles que me são próximos. eh, e depois, a certa altura, acabei por não fazer aquilo que devia ter feito mais, que era contactar mais amigos telefonicamente, porque a certa altura também deixei de ter tempo. Eh, mas sabes que o bom disto é que a gente pode sempre voltar atrás e fazer. sim, Portanto, é sim, 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 fácil sim, nesse sim, sentido. sim, sim, Ah, é que quando nós, e nós temos um dos funis e fala exatamente disso, quando nós falamos que temos realmente um negócio-chave na mão, um business in a box, as pessoas têm uma certa dificuldade em perceber a importância disso. Porque a primeira coisa mais difícil, eu tive 3 anos à procura de uma oferta em que fosse poderosa e que eu acreditasse. Não há ofertas, não há oportunidades aí nas árvores todos os dias, não é? Então, um empreendedor que realmente quer trabalhar para ele, a ideia do que fazer e de perceber se essa ideia tem pernas para andar e se essa ideia não o vai meter num buraco ou se essa ideia o vai transpor para outro patamar, é muito difícil encontrar. E eu sei que existem, porque eu estava assim e tenho a certeza que tu também, que é, pá, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma coisa que funcione e que a gente acredite, que a gente sinta bem em falar dela, que a gente tenha orgulho em falar dela, em que a gente sinta que aquilo que a gente está a promover é uma mais-valia para as pessoas que o comprem e é uma coisa que traz um impacto super positivo nas pessoas. E isso é uma coisa muito difícil de encontrar no mercado. E realmente, quando nós encontramos, a gente já sabe, ok, tenho o que eu preciso. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar porque eu sou capaz, eu vou à luta, eu faço o que for preciso, eu trabalho o que for preciso, eu só preciso é de algo que funcione e que seja poderoso. E é isso que, se calhar, milhares de pessoas em Portugal ou no mundo, milhões de pessoas que têm um espírito empreendedor provavelmente até já passaram por uma série de negócios que uns tiveram sucesso e outros não. Se calhar hoje estão numa situação financeira complicada porque foram empreendedores e os empreendedores é assim, não é? Ou seja, eu nunca conheci nenhum empreendedor que fosse sempre a subir, que a vida, epá, o gajo deu um chute de uma pedra, encontrou uma coisa que aquilo e nunca, nunca faliu, nunca ficou a dever não sei quantos milhares e andar ali, nunca foi apertado pelo mercado. Portanto, isso não existe, não é? Mas realmente, e à medida que nós também vamos ficando mais velhos, quer dizer, a nossa disposição para correr riscos todos novamente também às vezes não é a mesma, não é? Eh, então o que acontece? Se tu estás a ouvir esta gravação ou estás a ver live e se realmente és uma pessoa que tem esse sangue na guerra, tens esse sangue
de quereres melhorar a tua vida, mas não tens um instrumento para, aquilo que eu quero dizer é que o universo está a responder àquilo que tu procuras. Tu não sentiste assim, Zé, que tu sentiste que querias procurar qualquer coisa e quando tu finalmente percebeste que era aqui, tu não sei, olha, pá, pedi tanto ao universo ou a Deus, depende de cada um acredita naquilo que quiser, mas provavelmente se calhar fizeste esse exercício de pedir qualquer coisa que te motivasse, que te fizesse Sim, mexer o... nós procuramos sempre algo. O empreendedor tem esses chamados bichinhos carpinteiros. Nós andamos sempre à procura de qualquer coisa boa, não é? Para nós e para os outros. E também sabemos que os negócios, quando são bons, para os outros, ajudam-nos também a florescer com eles. Eh, e tive essa vivência, portanto, tive essa vivência de procurar vários negócios, alguns não funcionaram bem em termos de internet, eh, por causa do próprio sistema em si, ou método de abordagem, ou diferente de mercado, ou até pela empresa raiz. E acho que aqui nós temos tudo. Acho que aqui nós temos tudo. Temos uma comunidade a ser formada, pá, muito, muito boa, e de facto, já disseste, e eu também reconheço. A liderança que começou com este projeto em Portugal fez-nos uma autoestrada, fez-nos uma autoestrada. E agora com este sistema que nós estamos a desenvolver para apoiar a nossa comunidade, epá, nós temos aqui uma autoestrada nas galáxias, diria assim, porque eu ainda só estou a falar numa componente, eu ainda só estou a falar numa componente que é a língua portuguesa, porque eu sei que tu, de um momento para o outro, pões o sistema a trabalhar em quantas línguas forem necessárias, pá, mas eu só estou a falar da componente da língua portuguesa, porque já muito bem te conheço. Claro, os temas já fazer uma vida de raiz para ser multilíngua. A Eh, parte do Eu, sistema já está em 6 línguas diferentes, e acrescentar uma é só 3 segundos. Eh, é assim, em qualquer negócio, passar da ideia à implementação, a velocidade que isso acontece é primordial, não é? Por exemplo, eu em todos os projetos que eu fiz, eu tinha um programador, que era muitíssimo bem pago, era um programador muito, muito, muito bom. Uh, mas eu dependia daquele programador, das horas que ele possa despender, do ritmo que ele levava. Depois ele, inclusivamente, o pai acabou por falecer e ele assumiu o negócio do pai, que ele é dono de uma leiria, começou a ter cada vez menos tempo. E é muito difícil hoje em dia nós implementarmos sistemas, criarmos qualquer coisa dependendo desse tipo de situações. E para mim é um sonho, é uma coisa absolutamente incrível aquilo que aconteceu com a inteligência artificial, que é ter uma ferramenta de programação. Eu fui programador durante muitos anos, portanto conheço, portanto, não só conheço profundamente o marketing de rede, como também e, fui programador. Eu comecei a e minha agora, atividade. agora tens a IA a dar-te os códigos todos prontinhos, não é? Fui 10 anos, para aí 10 anos programador. Portanto, os conceitos eu tenho-os na minha cabeça e as relações das coisas todas. Pronto. Quando eu descobri, até posso dizer, eu uso o Lovable, há outras, mas eu uso o Lovable. Epá, é uma coisa que eu não sei explicar. Sabes o que é? Tu tens um programador que não dorme, que está disponível 24 horas, sempre que tu quiseres, e tu chegas lá, dizes as coisas e passado 5 minutos estão feitas. 5 minutos. Mais 5 minutos. Segundos. Segundos. E tu olhas para aquilo, ok, tens que mudar ali e lá, e está feito. Está feito. Claro, tens de fazer os testes, etc. A velocidade estonteante com que nós produzimos a parte que faltava, que não há sistemas no mercado para o tipo de negócio que nós temos, porque uma coisa é, como tu disseste, é fazeres para ti, um funil para ti, e outra coisa é tu fazeres de maneira que toda a tua organização tenha tudo duplicado, com um ou dois botões, que são coisas completamente diferentes, não é? Então não há sistemas aí preparados assim a pontapé para fazer isso, não é? Então
e depois dá-me ao luxo de fazer aquilo que eu quero. Ou seja, quando é o programador, epá, tens que equacionar porque vai demorar, tens de ter prioridades e depois não só vai demorar, como depois tens de testar, tens de não sei o quê, demora montes de tempo e custa muito dinheiro. Aqui, epá, falaram-me, olha, epá, se os contactos fossem parar o nosso telefone automaticamente, isso era fixe. Eu ouvi, espera aí. Pá, fui ver, passado uma hora ou duas, olha, está feito. Yeah, Não é? É uma coisa incrível, porque por esse poder, não é? E que, por exemplo, eu construí a parte toda da AI, nós chamamos do Tiago, não é? Tiago. O Tiago que telefona para os contactos, não vai vender absolutamente nada, é para ver se eles já viram informação, se não viram informação, fazer um acompanhamento. Hoje em dia, em termos comerciais, a velocidade com que tu contactas os leads é muito importante, porque a atenção hoje está muito dispersa. Muito Então, dispersa nós mesmo. temos a capacidade da pessoa se registar, segundos depois, estar a receber um telefonema, dizer: Olha, não sei se já contactou o seu patrocinador, se já viu informação, se não, olha, faz assim assado. Olha, eu fechei a página, ok, tudo bem, tem aí um SMS, veja lá se recebeu o SMS com o link. Ou seja, são coisas brutais que se eu tivesse que ter a minha equipa de programação, tinha que ter uns 4 ou 5 programadores e não iria em tempo útil. E eu implementei a parte toda da AI, do Voice Agent, epá, em, sei lá, 2 dias, e depois foi mais uns 3 ou 4 a aprimorar e a fazer uma série de coisas, estás a ver? E isso é Sim, uma coisa que nos dá um poder, é, pá, e isso, absoluto. eu já fui a esses cursos todos, sabes? Mas há uma diferença que é ir aos cursos e ter isso montado com o negócio por trás. E, e isso nós aqui temos, porque tu tens o know-how e integras esse know-how, epá, em casos práticos, que é o negócio que está por trás. Porque, epá, eu já não perco mais tempo em cursos. Porque a gente vai a cursos e a informação, obviamente, todos gostamos de saber mais, não é? É Mas interessante porque passar, uma passar noção a, das passar a informação à prática, pá, nós aqui temos isso, quer dizer, temos a mais-valia dos conhecimentos que tu tens a desenvolver os prompts de IA e a pôr o Tiago, pá, a perguntar se a pessoa já deu informação ou não, de casos práticos do negócio que a gente tem dentro de um sistema. Portanto, Hoje toda a gente fala da IA. Eu fui das primeiras pessoas a começar a escavar a IA aqui em Portugal. Hoje é moda falar da IA, mas a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia, fala teoria e não faz a mínima ideia como implementar aquilo na prática, não é? claro, claro. Portanto, aqui nós estamos a implementar as coisas na prática, e com a vantagem de, ao segundo, ao minuto, a gente reagir, mudar, tirar, pôr, que é uma coisa que esse poder de tudo aquilo que está aqui encaixado é absolutamente incrível. Então, o que é que acontece? O facto de nós termos um dos melhores produtos que existem hoje no mercado, sem concorrência, que mudam literalmente a vida das pessoas, tem um impacto absolutamente brutal na vida das pessoas. E ao mesmo tempo um sistema profissional que tem um marketing digital, tem um sistema empresarial agarrado a um produto, e em que tu, quando entras, tens tudo montado e o que não existe ou que falta afinar, lembrem-se que eu, o José, o Hugo e as pessoas que já estão aqui há mais tempo, nós queremos que o nosso negócio funcione muito bem e queremos que as pessoas que nós colocamos tenham sucesso. Então, se nós vemos alguma coisa, nós fazemos as mudanças, fazemos as afinações, porque nós queremos ter sucesso. E automaticamente tu vais beber de tudo isso assim, mãozinha beijada. Ou seja, quando o empresário, tu há bocado falaste, quando tu tinhas que implementar aquelas coisas todas e a pagar a empresas, a consultores e depois a ligar aquilo tudo e não sei quem, não sei quantos, quer dizer, tu tinhas que fazer esse esforço e ainda por cima tinhas que depois andar com o teu negócio para a frente, não é? Isso é um esforço colossal, são horas e horas e horas sem dormir, não é? Pronto, o network marketing tem de facto esta entreajuda das pessoas.
E nós temos de facto o privilégio de ter, pá, de ter uma oportunidade que é a Lifewave, que é uma empresa pronto, com história, 22 anos, com uma visão pá, fantástica. Eu tive a oportunidade, portanto, de assistir na sexta-feira passada e no sábado passado, portanto, a toda a conferência que teve lugar na Califórnia e foi impressionante a visão que o David Schmidt tem, portanto, para o futuro da empresa. E, quer dizer, nós estamos a falar de um negócio à escala global, que está em 80 países, que a empresa entrega o produto em casa do cliente, recebe do cliente, e depois, portanto, dá-nos uma retribuição por um esforço que não custa muito, que é partilhar o negócio, porque a gente até partilha com gosto. Partilha de uma forma muito simples, com os amigos, porque o produto está a resultar connosco, e obviamente de uma forma muito mais alargada, quando começamos a ter, portanto, sistemas como este, que nos podem dar a conhecer a pessoas que estão distantes. Portanto, trabalhar em 80 países a promover ou a partilhar um negócio destes, pá, é uma qualquer coisa de só nos pode, tanto, dar o sentido que somos os privilegiados. Só o facto de tu teres um negócio que automaticamente consegues fazê-lo agora mais ou menos em 80 países, como tu falaste, quer dizer, num É, negócio tradicional. é um dropshipping, não tens problemas nenhuns em termos de logística, não te preocupas. E tem mais, não há concorrência. Nós não temos concorrência no mercado. Não, Produto patenteado, ninguém tem. Portanto, durante 20 anos. e não é um dropshipping da tanga de um produto que vem lá da China de não sei Não. quantos, que se calhar nem chega ao destino final, que demora uma eternidade e que depois se está estragado, é uma carga de trabalhos. Quer dizer, não, aqui é um dropshipping 2 dias, 2, 3 dias está em nossa casa, nos 80 países, quer dizer, tens uma pessoa na Suíça, essa pessoa da Suíça coloca uma pessoa na Alemanha, essa pessoa da Alemanha compra um produto, nem falou nunca contigo, tu nem a conheces sequer, ela compra o produto, a empresa entrega em 2 dias e tu só vês a comissão. Eu aqui acho que a gente só falha em não conseguirmos transmitir, se calhar, a todo mundo, pá, que tem aqui a possibilidade de fazer um negócio por 30 euros. Pois é, isso então é ridículo, É porque abrir uma loja durante um ano que tem uma licença para poder vender através daquela loja e, obviamente, também comprar muito mais barato os produtos para o seu consumo, mas através daquela loja, tanto pode vender durante um ano em mais de 80 países, quer dizer, uma loja já montada com os produtos lá a serem entregues diretamente pela empresa, pá, não tem risco nenhum em termos de cobrança, porque nós não andamos aqui a cobrar do mercado, quem cobra é a empresa, não temos preocupações com a entrega de logística. Pá, quer dizer, por 30 euros, tu dás-lhes o benefício de não te poderem utilizar um foi sistema datas de informático, importações. um sistema digital como este que nós temos no LWS. Portanto, nós se calhar temos de, pá, temos de pôr numa página de registro logo à entrada, pá, as condições, porque se calhar as pessoas não compreendem o potencial que têm connosco. Olha, a Cesarina e o João, a Cesarina é a minha esposa, o João é o meu filho mais velho, eles têm um negócio, têm uma print farm, têm uma série de máquinas de imprimir a 3D em 3D. resina, estão a trabalhar num mercado muito, muito, muito específico e vendem para o mundo inteiro, não é? Então, o que é que acontece? Eles recebem a encomenda, o cliente paga, eles têm X dias para fazer entrega, têm que produzir. A Serena passa ali horas e horas a embalar os produtos, estás a ver? E depois têm que mandar. Agora o Trump lembrou-se de ficar maluco e agora os CTTs não entregam nos Estados Unidos. O Canadá entrou em greve. Estás a ver? E depois vem um francês maluco, compra 200 euros de produtos e depois manda uma tanga do caraças ao Etsy e o Etsy devolve-lhe o dinheiro e ele fica com os produtos. Depois tem os Uh, problemas do cartão de crédito, as cobranças, o epá, check-out. eu instalei-lhes o Etsy, pus o Etsy a trabalhar.
que só com aquelas apps, aquelas coisas todas demoram uma eternidade a fazer isso tudo, as integrações, depois com o Etsy, com o Shopify, custa uma pipa de massa, porque tu facilmente gastas ali 300, 400, 500 euros em integrações e apps e essas coisas todas, estás a ver? Quer dizer, aqui tu teres 30 euros e teres tudo, teres um sistema completamente de marketing a custo zero. Epá, se calhar a gente Yeah. tem que começar a dizer: olha, tens que entrar aqui, tens que pôr aqui 10 mil euros aqui Yeah. agora de repente, que é para Não, as pessoas para darem. Epá, a tecnologia do X39, de facto, é um produto disruptivo e, epá, e não há concorrência. Porque a Cesarina, quando anda a mandar as impressões para a Coreia, tem de se preocupar com os preços que o coreano está a praticar para fazer claro, aquelas isto impressões lá. é um nicho. E Ah, encontrar aquele nicho. Quantas lojas eu já montei do Shopify com produtos e nunca consegui encontrar aquele produto? Estás a perceber? uhum. Sim, sim. Aquilo é um produto muito específico, é um know-how que o meu filho tem e conseguiram encalhar com esse coisa que aquilo correu bem, mas pronto, tem as suas. Agora com esta situação. Os Estados Unidos era o mercado mais interessante para eles, que vendiam mais, está completamente parado, não podem sequer mandar para lá porque os CTTs simplesmente pararam tudo. Os valores dos produtos mandados por DHL, etc., são incomportáveis, não dá mesmo, estás a perceber? Portanto, epá, aqui, E para o, uma pessoa que realmente queira aprender, tem ó tudo, Silvio, e tem tudo. o negócio acaba ali. Connosco, isto tem a alavancagem do network marketing, portanto, da criação da rede. Portanto, há aqui qualquer coisa pá, que é muito grande, que é muito Yeah. grande mesmo. E a prova disso é que os exemplos que nós temos da liderança que temos em Portugal, os ganhos fantásticos pá, que conseguiram obter em relativamente pouco tempo, porque a alavancagem neste negócio também é uma coisa muito grande, muito boa, Brutal, coisa é que não brutal. consegues no dropshipping normal, não é? Não, e depois é assim, as coisas chegam a um ponto que não dependem só do teu esforço, não é? Eu já tenho, tu estás a fazer um negócio, quer dizer, não tenho que estar todos os dias a dizer isto ou aquilo, tu estás Sim, sim, completamente sim. independente, e Sim, colaboramos, às vezes perguntas-me isto, perguntas aquilo, ou às vezes eu dou uma sugestão, isto ou aquilo, mas tu estás completamente independente. claro. E quantas mais pessoas nós tivemos independentes do nosso negócio, o negócio anda. O Paulo, no ano e meio, construiu mais de 1 milhão, em comissões, não é? E hoje tem, a média dele é 40, 50 mil por mês. E o que vai acontecer agora com a mudança do plano de marketing que houve esta semana, depois de 20 anos, vai ser completamente absurdo, não é? Então, quer dizer, estamos a falar de valores muito grandes. A gente não está a dizer que tu amanhã vais ganhar 1 milhão. Não te estamos a dizer que tu vais ganhar X ou Y. Não te estamos a dizer que vai ser só carregar num botão e ganhar muito dinheiro sem fazer nada. Isso não existe. Mas o potencial que o negócio tem, a estrutura toda que o negócio tem um potencial gigantesco comparado com qualquer negócio tradicional e ao mesmo tempo nos dá essa liberdade à medida que o negócio vai crescendo. É isso que me apaixona no multinível. Muita gente, multinível, engenham o nariz, porque não sabem o que é viver bem do multinível. Não sabem. Não sabem. As pessoas não sabem o que é acordares de manhã e dizer assim: olha, hoje o que é que eu vou fazer? Vou mais a Maria, vamos não sei para onde. E chegam ao final do dia e têm mais dinheiro do que quando saíram. Eh, E quando a caminhada também é feita com prazer, pá, Claro. Agora, eu e a Serena estamos qualificados para um cruzeiro nas Bahamas. Já fizemos uma série de cruzeiros nas Bahamas com esta indústria. Epá, uma coisa é nós irmos os dois para um cruzeiro sozinhos. Pá, outra coisa é o cruzeiro estar cheio de malucos da Lifeway. Quer dizer, não tem nada a ver. Agora já temos outra viagem, já estamos a correr noutra viagem para Budapeste. Também já estive em Budapeste com esta indústria. Quer dizer, são coisas absolutamente. É um tipo de vida que não é de um dia para o outro. Claro que vais ouvir nãos,
Claro que vai haver amigos que vão dizer que tu estás maluco. Muitas pessoas têm o problema de pensar, ai, o que é que os outros pensam? E não fazem nada porque, ai, o que é que os outros vão pensar? O que é que os meus amigos vão pensar? Ok? E ele está tão teso como os amigos. Mas pronto, as pessoas têm essas dificuldades na cabeça, mas quando elas desbloqueiam isso tudo e percebem, pá, ó Zé, as dificuldades que nós temos aqui no negócio, comparado com as que tu tivestes no teu negócio, achas que. Nada a ver, nada a ver. É preciso passar por elas. É preciso passar por elas. Eh, e obviamente há coisas que têm o seu momento. Foi uma fase que eu tive, uma aprendizagem também, como foi o chamado curso caro. Foi um curso muito caro, mas também, pronto, faz parte da vida, não Faz é? parte da vida, Faz não é? parte da Faz vida. parte da vida. Às vezes as pessoas. Os Estados Unidos têm mais essa cultura que uma pessoa, quando vai à falência, faz parte da aprendizagem, não é uma coisa que a nossa vida acabou ali. Não, faz parte da nossa vida de empreendedor. Vai-nos dar mais experiência, vai-nos dar mais sabedoria, vai-nos dizer aquilo que nós já não queremos, vamos aprender aquilo que não queremos na nossa vida, não é? Sim, E, e também tem uma particularidade, sabes? Os Estados Unidos permitem-te ter, pá, sei lá, 5 falências ou seis falências numa vida de atividade profissional. E em Portugal, pá, tu tens uma e não tens tempo de, não tens tempo de ter a segunda, porque o processo é tão complicado que é melhor pensar noutra coisa que não, aliás, é não muito mais continuares a ser empreendedor. Aliás, é muito mais difícil fechar um negócio do que abri-lo. É Sem muito mais dúvida, sem complexo. dúvida, Eu sem dúvida, vi-me aflito para fechar o meu negócio. É uma sem coisa dúvida, sem dúvida. impressionante. Ah, isso para mim, quando eu tive a minha empresa e epá, e estava com esgotamento também, como tu estavas a falar, porque é terrível. Mas aquilo foi muito bom, aqueles 5 anos. Hoje digo, mas na altura estava, não dizia isso. Mas foi bom para eu perceber. Ou seja, eu iria ter a vida toda a pensar assim: epá, o que é que seria eu ter um negócio operacional? Epá, o que é que seria? O que é que seria? E hoje eu sei. Portanto, hoje não tenho saudades nenhumas desse tempo, não tenho sequer o bichinho de dizer assim: não, vou montar outro negócio operacional. Não tenho qualquer vontade de. E sei que com um sistema destes, com um parceiro, um produto como o que nós temos, é impossível não ter sucesso. É impossível. Porque, epá, estás a dizer isso para entusiasmar? Não. Porque sempre que eu apliquei esta fórmula, ao longo destes anos, eu tive sucesso sempre. Sempre. Ok? E quando as coisas começaram a tremer, foi porque o parceiro, epá, tremeu das pernas, deu-lhe alguma crise de varizes, não é? Mas o bom é que nós acabamos sempre por. A organização está cá, os leads estão cá, as pessoas que trabalharam connosco estão cá e acabas só por fazeres o quê? Aplicares e procurares um novo parceiro e, a filosofia é a mesma. É Agora, mesmo. o difícil realmente é É juntar tudo. encontrar esse parceiro. É É juntar encontrar. tudo. Porque as peças, juntar as peças, é muito difícil para pessoas que não têm experiência, não é? Agora, para nós que já montámos as peças várias vezes, o difícil foi só, entre aspas, encontrar, demorou-me 3 anos a encontrar realmente este parceiro. Isso é que é o difícil, é a gente ter algo completamente, não é mais do mesmo. Ok? Uma empresa de marketing multinível. Quando me apresentavam empresas de marketing multinível, epá, não quero, não quero. Não quero, porquê? Não é porque eu não gostasse do modelo multinível, não, eu adoro o sistema de multinível, mas era tudo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Ok, potions and lotions, como se costuma dizer, não é? Pá, uns batidos, uns cremes, um não sei quê, tudo mais do mesmo, mais do mesmo. E eu não me entusiasmava por ter novamente um negócio mais do mesmo, então tive 3 anos a consumir o pé de meia, estás a ver? O, eh, o que eu observei aqui também é que há uma. Não há muita gente, quer dizer, há uma percentagem
penso que na ordem dos 20% a promover o negócio, não é? Sim, porque a maior parte é clientes de clientes, que clientes trazem clientes. Exatamente. Portanto, Que é as isso que é experiências, muito saudável neste negócio, porque sem dúvida, sem o dúvida. volume. Eu posso te confidenciar o seguinte. Eu posso te confidenciar o seguinte. Pá, eu, depois de ter entrado no negócio, eu falei com um colega que está no Texas. Perguntei-lhe, conhece a Lifeway? Conheço, eu estou a usar os adesivos. Ah, é? Então, e não estás a promover o negócio? Promover o negócio? Não, eu estou a comprar os adesivos. Ou um colega que está entrei através de um colega que está conheci o produto através de um colega que está na África do Sul. Mas não estás a promover o negócio, pois não? Não, não, só estou como cliente. Epá, promover o negócio, como é que isso funciona? Pá, ele faz marketing de afiliados com sistemas integrados de trading e trabalha muito bem na internet. E ele não sabia que se pode promover um negócio também. Yeah. Pronto, eu também não insisti, obviamente, porque talvez não fosse o momento para ele está satisfeito ou usar o produto, mas tenho a percepção que há muita gente que, de facto, só está no consumo do produto. Não, a esmagadora maioria do negócio, seja aqui em Portugal, seja em qualquer parte do mundo, é muito de clientes a usar o produto que transmitem a outros e que não ligam para o negócio. Não. Não. E isso é que é um negócio saudável. É quando a faturação, por exemplo, o Steve Merritt, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, meu amigo há muitos anos, e o Paulo, o Steve Merritt construiu uma organização em 35 meses que fatura 500 milhões de dólares. Quer dizer, não estamos a falar de tostões. 500 milhões. Quem é que fatura 500 milhões de dólares num negócio de marketing de rede em 35 meses com uma organização se o produto não for realmente super poderoso e se movimente o produto até a pontapé? É impossível. É impossível. Foi esses números que eu comecei a ver e que eu disse assim, porque falaram também da Lifewave logo no início quando ela veio cá para Portugal. E eu, é como tu dizes, é um penso. Pá, não liguei, não liguei. Quando eu comecei a ver os números do Steve, quando eu comecei a ver os números do Paulo, o Paulo, como eu falei, um ano e meio, mais de 1 milhão em comissões ganhas, eu pensei, espera aí, está aqui qualquer coisa que me escapou. Há aqui qualquer coisa que me escapou. Quando eu comecei a perceber o poder deste produto e comecei a ver histórias de uma pessoa que teve 14 anos na cama, com fibromialgia, tinha uma qualidade de vida horrível, já não comia por ela própria, já não fazia higiene pessoal por ela própria, já não andava numa cadeira de rodas. A Carmen. E, e a Carmen. E Eu em também 6 assisti a essa live e também me emocionei. é Impressionante. brutal. E esse dia eu já te disse isto várias vezes. Esse dia foi o dia que eu mais me orgulhei daquilo que eu faço na indústria. Pá, aquilo mexeu muito comigo, estás a ver? E imagina também o quanto a Carmen hoje, quer dizer, se tu lhe disseres para ela não falar do produto, ela morte logo. Morte. Como é que ela tem uma recuperação daquelas absolutamente brutais? Porque não conheço muita gente que tenha recuperado de uma fibromialgia, antes pelo contrário, vai sendo cada vez mais debilitante. Ela, Habilitante. obviamente, tem a fibromialgia à mesma. Claro que ela não tem uma vida absolutamente normal como nós, não é? Mas a recuperação dela foi a um ponto que ela hoje tem uma qualidade de vida que não tem nada a ver com o que ela, não é? E ela fala a toda a gente, é impossível. E essa é a magia de um produto como este, é que tu colocas o produto numa pessoa, não falas nada, deixas que o produto atue, ela sente os benefícios, ela começa a falar com toda a gente e tu não lhe dizes nada, ela fala. E diz, olha, até onde é que arranjas isto? Olha, eu não sei. Fala aqui com o meu amigo Zé Almeida que ele arranja-te. Exatamente. E a maior parte das vendas são assim. E a pessoa É. quer é sentir-se bem, quer que as outras pessoas à sua volta se sintam bem. É uma coisa que não existe no mercado. Às vezes as pessoas olham para isto como se houvesse 300 milhões de oportunidades aí fora que tivessem produtos assim. Não é? Então, o único conselho que eu posso dar às pessoas é de olharem para isto com cabeça, tronco e membros, de olharem e dizer assim: se eu ando à procura de uma oportunidade, eu tenho que ver isto do princípio ao fim, tenho que me deixar dos achismos,
tenho que me sentar com eles e eles têm que me explicar tudo para eu perceber realmente o que é que está aqui. E se o fizeres, quanto mais tu sabes acerca deste negócio, da LifeWave, dos produtos da LifeWave, do sistema que nós implementamos, mais Mais se entusiasmado ficas. apaixona. É, mais se Yeah, apaixona, não há yeah, dúvida. é isso mesmo. É isso Olha, que eu sinto. Estou apaixonado. E yeah, tenho-te a agradecer, de facto, eh, tenho-te a agradecer tudo o que estás a fazer, tu e o Hugo, em prol desta comunidade, obviamente com um esforço pessoal e financeiro, que é, pôr um sistema destes a funcionar, porque ainda não fizeram 2 meses e já foi feita muita, muita coisa. É óbvio que todos queremos coisas mais rápidas, mas pá, não há milagres. Mas vocês acho que o fizeram. Acho que já fizeram um milagre. Com aquilo que temos até agora, muita coisa é que às já foi vezes a feita. gente ouve falar de pessoal muito bem, blá 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 blá, uíscas chaquetas, Ah, prometem mundos e fundos e depois quando a gente vai ver não surge sim, nada. sim, sim. Mas, ó, Silvio, prontos, nós também dizemos muito que os eventos são importantes e que a IA também é importante. Agora, o que nós temos de fazer é levar o Tiago a mais eventos a nível nacional para ele, para ele, para ele começar a dizer às pessoas onde é que elas devem colocar o produto. Ok, muito bem. Então, Zé, últimas palavras para finalizarmos a nossa chamada, que já vai um pouquinho longa. E, em primeiro lugar, muito obrigada por disponibilizares o teu tempo para estares aqui connosco. E muito obrigada por toda a ajuda que tu tens dado. Tens sido um membro inestimável da nossa comunidade. Tens trazido a tua experiência. És uma pessoa que tem uma função muito importante que, por tu seres uma pessoa que tem uma mente analítica e por já passares por implementares e por experiência por sistemas, quando tu vês as coisas, vais ao pormenor, à vírgula, tens um olho de águia, às vezes falta lá falta uma vírgula, estás tudo, olha, epá, isto não está a acontecer, não? E isso é muito importante, por mais que eu teste só a produção do dia a dia, e então tu és uma pessoa que dás esse trabalho de ver as coisas e de dizeres, olha, isto e aquilo, isso é muito importante para nós, porque às vezes as pessoas usam e não veem nada e estás a ver e não. Não, e também procuro dar um contributo que é o seguinte: nós às vezes estamos num outro nível de conhecimento, em termos de tecnologias de informação, mas temos de ter a percepção que isto é para os outros e temos de nos pôr muitas das vezes no lugar do outro. E essa às vezes é também a minha preocupação. Portanto, procurar transmitir-te a ti que temos de nos pôr no lugar do outro, porque o outro vem fazer parte da equipa, mas tem de perceber o quão simples é, e nós aí nessa área, portanto, temos trabalhado bem. Porque Exatamente. eu às vezes digo-te ao Silvio, isso é demasiado tecnológico, mesmo até para mim. Portanto, se é para mim, muito mais é para os outros. E É, pronto, é dessa discussão às vezes que nós temos, até em privado, que, pronto, que a obra nasce porque haja espírito construtivo tanto sentido crítico para que as coisas sejam feitas e estão a ser muito bem feitas. um dos exercícios mais difíceis é pegar na complexidade e no poder das ferramentas e torná-las a coisa mais básica, mais simples do mundo para qualquer pessoa, quase de olhos fechados, consiga fazer, que não tenha qualquer tipo de experiência, nada. É talvez a coisa mais difícil de Uhum. fazer e é um exercício constante de Exatamente. tentar sempre ir no sentido de poder com simplicidade. E é uma coisa que não é fácil, e ainda mais, às vezes, quando nós temos uma mente que. É demasiado analítica e demasiado formada ou formatada para E a gente acha que aquilo é demasiada tão lógico tecnologia. É.
não é? Então, pronto, e é preciso às vezes a gente descer à terra e pá, não, vá, volta a simplificar, volta a simplificar, volta a simplificar, volta a simplificar. E pronto, e é isso. Sim, Ótimo. Se senhor. alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sei que há aqui sempre um delay um bocado grande, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, possa responder. Olá, Cristina, já chegaste? Ótimo. Então, é isso. Muito, muito obrigado, José. E vamos à luta, vamos levar esta mensagem, de bem-estar ao mundo inteiro e vamos espalhar esta tecnologia aos sete cantos do mundo, ok? Muito obrigado, José. Obrigado, eu. Obrigado, Deus. Falem que Obrigado. a pessoa vos convidou, falem que a pessoa vos convidou. Se vocês receberam um e-mail para estarem nesta live, nesse e-mail provavelmente está lá o link da pessoa que vos trouxe até ao sistema. Falem com ela, tirem as vossas questões, analisem a informação. Estamos cá para vos ajudar, ok? Grande abraço. Tchau, tchau. Deus, obrigado. Tchau, tchau.